Vamos ler somente um versículo de uma história de uma mulher cananeia que foi pedir ao Senhor um socorro para sua filha. E vou ler somente um versículo, depois eu vou explicar a história. Vamos ler aqui. O texto diz assim, em Mateus 15, 22. Eis que uma mulher cananeia que saía daquelas cercanias clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Outro versículo, né? Mas ele não lhe respondeu palavra, e os discípulos, seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe dizendo: despede-a, que vem gritando atrás de nós. Até aí somente. Veja só, essa história é uma história de uma mulher cananeia, não era judia, era gentia, e essa mulher gentia foi pedir socorro ao Senhor. Jesus falou que não podia responder a sua oração. Mas primeiramente o que aconteceu essa mulher insistiu pedindo socorro do Senhor, mas o Senhor não deu resposta, ficou em silêncio. Nós queremos meditar e muitas vezes como Deus fica em silêncio, como Jesus ficou em silêncio para essa mulher. Essa mulher, ela realmente precisava do socorro, mas Jesus primeiramente nada respondeu. E o desespero dessa mulher, o texto diz que ela gritava rogando misericórdia ao Senhor, mas o Senhor não respondeu. Mas é uma mulher de persistência. Muitas vezes Deus tem as formas dele responder ou ficar em silêncio. Tem momentos que você pede ao Senhor alguma coisa, ele fala sim, já responde, você vê a resposta dele na hora. É o exemplo de Ana. Ana orou a Deus pedindo um filho varão, Deus deu aquele filho para ela. Na hora da oração levantou, sabia que Deus tinha respondido sua oração. Existem momentos que o Senhor fala: não vou responder essa oração. Exemplo que nós temos na Bíblia, Paulo pediu para Deus tirar o espinho da carne dele. O Senhor falou: a minha graça te basta, não vou tirar espinho da sua carne, vai ficar com esse espinho mesmo. Moisés pediu para entrar na terra prometida, Deus não deixou entrar. Você não vai entrar, não fale mais nesse assunto. Então aqui também Deus falou não para Moisés, falou não para Paulo, e em muitos outros momentos o Senhor falou não. Tem aquele momento que o Senhor manda esperar. O caso de Lázaro, o Senhor esperou 4 dias até o Senhor chegar, até o Senhor fazer o milagre da ressurreição. A família angustiada, e Jesus fez com que esperasse. Então tem momentos que ele manda esperar, tem momentos que ele fala, responde sim na hora, tem momentos que ele é não mesmo, e tem momentos que ele não fala nada, em silêncio. Olha só, é angustiante você orar, você pedir e haver um silêncio sem resposta. Muitos servos passaram isso na Bíblia, né? Muitos servos. O texto diz que essa mulher, ela suplicou ao Senhor e o Senhor ficou em silêncio. Mas nós vamos ver a história que é uma mulher que não desistiu do seu pedido. Muitas pessoas, quando fazem um pedido diante de Deus e não vê resposta, já desanima, desiste, já entrega os pontos. Mas essa mulher, a história dela é diferente. Nós sabemos que o silêncio de Deus, muitas vezes, o silêncio não é para sempre. Uma hora vai ter resposta. Agora, Deus, muitas vezes, Jesus, nesse momento, ele ficou em silêncio. E aquela mulher enfrentou várias situações até ter uma resposta. O silêncio, muitas vezes, o Senhor quer testar a nossa fé. Foi o que aconteceu com essa mulher. Aconteceu com os discípulos no barco, Jesus em silêncio, ali dormindo, e eles desesperados, Jesus testando a fé deles. Nós vemos, irmãos, que muitas vezes Deus fica em silêncio e não explica nada. Ele quer ver qual sua reação. Outro exemplo claro na Bíblia é o exemplo de Jó. Jó sofrendo, não sabendo porquê, também Deus nada respondeu, esperando ver qual seria a sua reação durante toda a sua provação. Talvez você que está nos ouvindo, está nos vendo aí na sua casa, onde você esteja, está passando uma situação angustiante, esperando a resposta de Deus. E muitos servos, por exemplo, Isaac orou 20 anos porque a esposa dele era estéril. A Bíblia diz que ele orou instantemente, todo momento orando, e não tinha resposta. Depois de 20 anos só deu a resposta. Veja como é difícil muitas vezes você ter o silêncio e você persistir. Choramos, muitas vezes gritamos igual essa mulher, ela está gritando, e Jesus em silêncio. O
grito dela não perturbou Jesus, então ficou silêncio. E o texto diz que essa mulher continuou. Às vezes o silêncio de Deus nos leva a profundas reflexões. Por que Ele está em silêncio? O que está acontecendo? O que está havendo na nossa vida? Todos nós muitas vezes passamos momentos que Deus ele fica em silêncio. E o silêncio não é um castigo que Deus está te dando, não é uma coisa que o Senhor está achando que você não vai ter resposta nenhuma. Muitas vezes está testando a sua fé, vendo até onde você vai. Tem muitas pessoas que, quando está em silêncio, ele fica em uma angústia tão grande que até abandona. Outros reclamam contra Deus, até blasfemam porque não teve resposta. O salmista diz no Salmo 83:1: ó Deus, não estejas em silêncio. É um socorro pedir ao Senhor, não esteja, porque às vezes Ele fica em silêncio. E você compreender o silêncio de Deus, por que Ele está em silêncio? E nós vemos, irmãos, que existem momentos Deus fica em silêncio para ver até onde você vai. Até onde vai a sua vida, o seu livre-arbítrio que Ele te deu, para você decidir. Tem gente que toma decisões erradas no momento do silêncio. Tem momentos que até nós precisamos estar em silêncio. A palavra de Deus diz que, em Provérbios, que o tolo, em silêncio, ele se torna sábio. Tem momentos que é necessário o silêncio. Abraão, ele subiu o monte com seu filho para o sacrifício. Deus não falou com ele: Abraão, fica tranquilo que quando você chegar lá em cima eu vou providenciar um cordeiro para morrer no lugar do seu filho. Não falou nada. Mas Abraão, ele subiu pela fé, não duvidando em nenhum momento do silêncio de Deus, sabendo que Deus tinha resposta, sabendo que Deus é o Deus que podia ressuscitar o seu filho se acontecesse alguma coisa. Você nessa hora precisa crer. Muitas vezes está vivendo um momento de silêncio na sua vida espiritual, na sua vida profissional, na sua família, com seu filho, com sua esposa, seu esposo, está vendo um silêncio. O silêncio, aquele silêncio às vezes ensurdecedor, a pessoa entra no desespero, mas você aguarda, tenha paciência. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águia e não se cansarão. Você está esperando em Deus? Deus vai te responder. O tempo dele. Eclesiastes, capítulo 1 diz assim, Eclesiastes 3:1 diz assim: tudo tem o seu tempo determinado. Há tempo para todas as coisas. E às vezes o tempo de Deus não é o nosso tempo. Às vezes você vê alguém questionando o silêncio de Deus. Às vezes a pessoa teve uma experiência com Deus: o Senhor já me respondeu, falou comigo, mas agora está demorando. É o tempo dele. Aguarde em Deus, não se desespere. Há um Deus que Ele não quer ficar em silêncio. Ele quer te falar. Ele está esperando a sua reação. Muitas vezes, né, nessa noite, o Senhor quer falar com você na sua casa, você que está aqui, onde você estiver, Deus quer falar, saber que Ele não é um Deus de silêncio, é um Deus que fala. Momentos, às vezes Ele permite alguns momentos que ficou em silêncio. O texto diz que essa mulher, Jesus ficou em silêncio. E ela falou: Senhor, socorre. Os discípulos já estavam perturbados com aquela mulher, gritando demais. Senhor, essa mulher está gritando demais aqui. Jesus falou, aí Jesus chegou a responder, falou o seguinte: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela falou: não é com você não, você é Ciro Fenícia, eu fui enviado para a casa de Israel. Mas a mulher insistiu, ela insistiu. Sabe o que ela fez? Ela adorou o Senhor. Ela viu que não tinha resposta quando o Senhor falou com ela: eu não vou tirar o pão dos filhos, dar os cachorrinhos. Ela adorou o Senhor. Foi mulher, grande a sua fé. Só quem tem fé resiste ao silêncio de Deus e persiste nessa hora. E sabe que nosso Deus é um Deus que fala, é um Deus que responde. Daqui a pouco nós vamos abrir a palavra, Deus vai falar com muitas pessoas nessa noite aí, viu? Nosso Deus não é Deus de silêncio não, é o Deus que fala. Nós vemos, irmãos, nessa hora, o texto diz que às vezes até no silêncio Ele trabalha, Ele está falando. O silêncio que você não está entendendo, o que está acontecendo comigo, o que eu fiz? Às vezes existem momentos que você não pode, às vezes você errou, o Senhor está te alertando, você tem que corrigir os seus caminhos, mas Deus, Ele não quer deixar de falar. Ele tem falado, enviou, Jesus falou o seguinte: Ele foi ao Pai, enviaria o Espírito Santo para estar falando, porque Ele nunca deixou de falar ao homem. O homem desprezou, teve um momento de silêncio profético,
Do Velho Testamento ao Novo Testamento tem aqueles 400 anos de silêncio. Deus estava falando, o homem deixou de ouvir, parou de falar. Até no Novo Testamento, depois veio o Novo Testamento, você vai ver que você não vê falar em tribos mais, não vê falar mais começaram a falar aramaico, grego, vê se fala sobre sinagoga, tudo no Novo Testamento, né? Momento, algo novo como veio João Batista. Mas o Senhor, Ele sempre quer falar. Na família, existem famílias que precisam entender que você não está só. Há um Deus que fala com você. Ele quer falar o que você deve fazer com seu filho. Sabe, existem dois momentos que Deus fala. Deus fala, essa mulher, ela adorou o Senhor. O Senhor não vai poder me responder, não? Glória a Deus por isso, glória a Deus. Ela glorificou o Senhor. Jesus olhou para ela, mulher, grande é a sua fé. Como é que você adora se eu estou falando que não vou te responder? Então a resposta vai ser na sua adoração. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor vai responder na sua oração. Existem dois momentos que Deus responde: momento de glorificação e momento de oração. Você tem que orar. Adorou, ela adorou, o Senhor falou, mulher, a sua fé não é pequena, a sua fé é grande. Você enfrentou tudo, enfrentou todas as situações que parecia que não ia responder, mas você continuou. Você é convocado nessa noite a não desistir. O silêncio de Deus não significa que Ele vai te responder. Significa que Ele está esperando a sua reação. Esse silêncio é um momento de prova na sua vida, talvez, mas é um momento que Deus quer te falar muito mais. A sua fé vai ser fortalecida nesse silêncio. O silêncio não vai fazer você abandonar Deus. Vai fazer saber que existe um momento para Ele te responder. E Ele vai responder em nome de Jesus, vai responder. Que você creia nisso, que nessa noite você não perca as esperanças. Não perca as esperanças, porque permanece a fé, o amor e a esperança, né? Glória a Deus. E Deus quer falar.